Vamos citar a presença dos deputados federais. Deputado federal Alceu Moreira, deputado federal Edinho Bess e do primeiro vice-presidente da Comissão da Agricultura e também da Frente Parlamentar em Defesa da Bovinocultura de Leite, deputado Afonso Ramo. Vamos passar à próxima palestra, que será ministrada pelo chefe da Embrapa Gado de Leite, senhor Paulo do Carmo Martins, que tem como tema Sistema de Inteligência do Monitoramento Temporal e Espacial da Qualidade do Leite. Senhoras e senhores, com vocês, o senhor Paulo do Carmo Martins. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Gostaria de agradecer muito à BLV e ao GECEM pela oportunidade que nos dão da Embrapa de estarmos aqui nesse dia festivo. Além de agradecer, eu queria parabenizar pela iniciativa. É o segundo ano que os senhores assumem essa responsabilidade, trazem para a casa do povo brasileiro o debate relacionado à atividade leiteira, à produção de leite, ao consumo e à produção. Eu não tenho a menor dúvida que a persistência nessa proposta que a BLV e GECEM vem trazendo vai dar frutos e vai criando cada vez mais um ambiente propício para que a gente possa discutir soluções efetivas para a cadeia produtiva do leite. A que mais emprega, a que está presente em todo o Brasil e a que precisa de muitos avanços comparado com as outras que já fizeram suas revoluções nos anos 80 e 90. O que me cabe aqui é discutir uma nova ferramenta que começa a ficar disponível para a tomada de decisões públicas e privadas e que é fruto de uma demanda do setor produtivo. As entidades, no ano passado, se reuniram e apresentaram ao Ministério da Agricultura a demanda relacionada a organizar os dados disponíveis nos diferentes laboratórios que fazem análise de qualidade do leite. Essas análises, nós já sabemos, são feitas há muito tempo, mas a consolidação desses dados ainda não tinha sido feito. Então, a partir de fevereiro do ano passado, iniciou-se um esforço concentrado e que gerou o SINQL. Mas é importante, eu estou aqui diante de deputados que se dedicam muito à atividade leiteira, doutor Celso Maldaner, do Santa Catarina, doutor Balestra, que eu acho que poucos sabem, mas ele é técnico em laticínios, é bom fazer esse registro, e o doutor Alceu, segundo estado, maior produtor e mais do que isso, que tem mais crescido e com a maior produtividade brasileira. É importante que nós mudamos, né, a conversa. Nós já estamos falando em qualidade, a gente continua falando em quantidade, mas já começamos a falar em qualidade. E foi há 20 anos atrás, exatamente há uma geração, que nós introduzimos essa conversa de qualidade, numa época em que quantidade ainda era a grande questão. Em 1996, o Brasil bateu o recorde de importação de leite em função do plano cruzado, importação de leite, naquela época 600 milhões de dólares, e 20 anos depois nós já estamos empatando. É para a gente também, a gente sempre, quando fala de leite, fica com uma posição meio ruim, mas se a gente olha para trás, houve uma evolução significativa. Evoluímos em quantidade e agora a gente começa a ter uma discussão bastante propícia, favorável, no que diz respeito à qualidade. Então, o programa, todos conhecem, o programa Leite Saudável, e coube, num dos 7 pilares, discutir a questão da qualidade do leite, por demanda do setor produtivo. E o que ficou como tarefa, em termos de qualidade do leite? Então, foi reestruturar toda a gestão da qualidade do leite, principalmente dos dados que vêm dos laboratórios de qualidade, mas também as normas, encontrar mecanismos de tornar mais realista a aplicação das normas. A organização da base de dados, é fundamental isso. E a terceira questão seria fazer com que nós tivéssemos um cruzamento dos dados com mecanismo de georreferenciamento. Vou procurar ser muito objetivo e direto na apresentação, não devo gastar os 25 minutos,
mas os 3 pontos fundamentais foram esses aí. Rever o Plano Nacional de Qualidade do Leite, que na prática a gente não tem efetivamente, então é preciso rever esse plano. A gente fala que é rever, mas no fundo é construir um plano nacional de qualidade do leite. Aprimorar os dados do Serviço de Inspeção Federal e terceiro, criar um sistema de monitoramento da qualidade do leite no Brasil. Então, essa ferramenta já existe, ela está em fase de ajustes pequenos. Eu diria que a ferramenta está pronta, a questão maior agora é no banco de dados. Mas o que se buscou? Porque como a gente entende, é o início de uma caminhada. A ferramenta, o 5L, não é o fim, é o início de uma caminhada. Então, primeiro, segurança, para que a gente faça discussões com menos achismo e com mais ciência. Então, dotar o Brasil de um sistema que permita o Ministério da Agricultura e os secretários estaduais de Agricultura, a Secretaria do Dr. Spires vai se beneficiar disso, de gerir a qualidade do leite com mais segurança. Terceiro, ter foco. É possível, nós gostaríamos e conseguimos chegar ao nível do município em termos de qualidade. E com alguns ajustes não muito complicados, é possível chegar ao nível do produtor. Então já é possível se falar em rastreabilidade de leite no Brasil. Terceiro, trabalhar com a ideia de inteligência estratégica. Se a gente tem o microdado, nós podemos começar a trabalhar com inteligência estratégica e aí o beneficiário passa a ser, obviamente, o consumidor, mas também o setor industrial, porque nós temos condições hoje de fazer correlações espaciais, então no espaço, e temporais. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso. E se a gente tem, então, microdado, dados espaciais e dados temporais, a gente pode começar a construir cenários e brincar com as variáveis, brincar com diferentes alternativas em função de variações, por exemplo, de qualidade do leite. Se a gente aumenta o nível de exigência, quantos produtores ficam fora desse novo nível de exigência que nós colocamos? Esse tipo de observação passa a ser possível a partir de agora. Então, em que dimensões foi pensado o sistema de monitoramento de qualidade do leite brasileiro? Primeiro, uma dimensão espacial. O país é muito grande, os laboratórios, eles não cobrem efetivamente, eu me refiro aos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, eles não cobrem efetivamente todo o Brasil, mas eles estão presentes nos locais em que há a maior produção de leite brasileiro. Então, é possível fazer um monitoramento muito apurado em função disso. Segundo, um monitoramento também temporal, para a gente ver se está piorando, melhorando. É possível fazer monitoramento, inclusive mensal, da evolução da qualidade do leite. Terceiro, radar. Nós vamos ter a oportunidade de fazer avaliações quase que em tempo real, porque com a diferença de um mês na prática tempo real. Do mês entre o fato gerado e o fato captado pelas análises feitas nos laboratórios. E além de ser radar, é também documental, porque nós estamos colocando todas as informações numa única plataforma, o que facilita resgatar dados de 2009, 2010, que até hoje não existe essa possibilidade. E o terceiro, a gente pode fazer simulações. O perfil ali é muito mais no sentido de simulações. Como nós estamos trabalhando com uma estratégia de permitir que variáveis sejam cruzadas, e sejam cruzadas por pessoas que não tenham muito conhecimento de informática, para ficar amigável, então nós vamos poder criar cada um dos interessados. Eu me refiro aos interessados, podem ser o governo federal, através da inspeção, a pesquisa, as secretarias estaduais, o setor produtivo, a indústria especificamente, todos vão poder fazer simulações, basta definir qual o nível de acesso que será dado a esse banco de dados, e que não depende da Embrapa naturalmente. Então, como é que isso vai funcionar? A Rede Brasileira de Qualidade do Leite tem 10 laboratórios credenciados e há uma obrigação de se transferir para o Ministério da Agricultura mensalmente, na verdade semanalmente, os resultados das análises de qualidade de leite feitas. Então, hoje
nós já estamos com 53 milhões de informações vindas dos laboratórios, que permite ter um início de percepção de como está a qualidade do leite no Brasil. Permitirá, não vou falar que permite, porque nós estamos fazendo uma limpeza desses dados, já que algum tempo ficou sem que os dados viessem para o Ministério da Agricultura. Nós estamos trabalhando no ambiente de Business Intelligence. É a primeira ferramenta utilizada no leite, quer seja no setor público ou privado, que nós temos notícia, que trabalha com a lógica de BI e que permite fazer muitos cruzamentos de variáveis. Então, nós estamos colocando o leite no ambiente de Big Data e com muita facilidade de cruzamento. Ninguém precisa ser especialista em informática para poder, eu vou chamar, entre aspas, brincar com os dados. Terceiro, uma integração de informações. Nós pretendemos que outras bases de dados sejam associadas a essa estrutura que está sendo gerada pelos laboratórios de qualidade do leite, como, por exemplo, os dados do IBGE. Nós podemos começar a cruzar esses dados. Isso ainda não está previsto nessa primeira etapa, mas é claramente possível fazer e com pouca aplicação de recursos nessa estratégia. E o quarto é que os dados vão ser apresentados sob a ótica de imagem. Isso facilita muito perceber com clareza o que está acontecendo em cada uma das micro, meso ou até mesmo municípios, regiões ou municípios do Brasil. Para a gente ter uma visão muito rápida do que é o processo, aqui não está, mas não é necessário. Opa, peraí, vou ter que ir lá rapidinho aqui. Não é necessário esse avanço tecnológico, vamos da forma antiga, mas eu creio que todos os senhores têm clareza do que está se propondo. Quer dizer, as informações geradas nas propriedades, o caminhão vai lá, pega, recolhe o leite vai para um dos laboratórios credenciados, os laboratórios então comunicam ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura repassa essa estrutura para a Embrapa. Até então a Embrapa será a depositária das informações geradas, do banco de dados que está sendo gerado e continuamente crescerá, e com base nisso nós vamos levar as informações que pode chegar ao nível do produtor, caso ele queira ter interesse. Aí pode ser o produtor, pode ser a indústria, pode ser o laboratório, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, que ações estratégicas eu acho que a gente precisa pensar em fazer? Eu vou colocar as 4 aqui. A primeira, o time Mapa e Embrapa precisam estar muito afinados para que essa estratégia que está apenas começando dê resultado. A Embrapa não tem autoridade, não pretende ter autoridade para fazer com que os dados cheguem até ela, mas tem uma vontade imensa de contribuir com o Brasil fazendo a análise desses dados. Então, essa atuação entre a Embrapa e o Ministério da Agricultura é vital para que o programa continue, ele que está começando, continue dando certo. Segundo, nós precisamos ter a certeza que os laboratórios vão enviar com qualidade os dados, senão o que entra de dado ruim gera informação ruim se não for bem trabalhado. Então tem que ter um compromisso de todos os laboratórios credenciados. Terceiro, nós achamos que é muito interessante nós, para disseminar as análises, que haja um treinamento em Business Intelligence para muita gente, inclusive para segmentos, talvez das associações ou das empresas. Isso é muito barato, são valores muito pequenos, mas que vai permitir que essa ferramenta seja efetivamente usada por todos. E um quarto é que nós já poderíamos estar começando a pensar o que fazer a partir de agora, uma segunda etapa, e daqui a 8 meses a terceira etapa, e transformar isso aqui numa estrutura contínua de melhoria. Mostrando então o que a gente tem até agora, foi feito em 7 meses esse trabalho. Nós estamos trabalhando com essas variáveis quando a gente fala em qualidade do leite. Então, contagem total de bactérias, contagem de células somáticas,
teor de gordura, de proteína, de lactose, de extrato seco e extrato seco desengordurado. Quando se abre, então, o programa, se vê, é isso aí. Nós temos, então, relatórios gerenciais e painéis. Então, vamos trabalhar, vamos abrir. É como se a gente fosse abrindo, como se fosse repolho. Vamos abrindo e encontrando lá no fundo o que a gente tem de tesouro. Então, começando pelos relatórios gerenciais, a gente pode ir pelo lado do geográfico. E no geográfico, esses dados aqui, eles não são verdadeiros, e não são verdadeiros de propósito, que a gente ainda está fazendo um pente fino no banco de dados, mas a gente tem condições de ter informações relacionadas ao Brasil e a diferentes regiões do Brasil, a 5 regiões, naquilo que diz respeito às variáveis que eu havia colocado agora há pouco e que compõem a cesta que nós chamamos de qualidade do leite. Então, aqui eu estou mostrando Brasil só CBT, ou CTB e CCS. E aqui os componentes de sólidos, para cada uma das regiões do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste. Então, quem quer ver quem quer ter a noção do Brasil como um todo, tem nesse quadro. Mas eu posso ir fazendo zoom. Eu posso fazer um zoom ali em componentes sólidos. E aí, quando eu faço componentes sólidos, eu posso escolher que variáveis eu vou fazer comparação no Brasil. Pode ser gordura, proteína, lactose. E aí eu também posso fazer por diferentes variáveis ou por uma variável apenas. Também posso fazer por estados. Então eu saio da condição de região e vou para um estado que eu venha a escolher. E volto a dizer, pode ser uma das 6 ou até as 6 variáveis, todas analisadas em conjunto. Aí eu posso fazer mais um zoom. Então eu saio da condição do estado e vou para mesorregião e vou caminhando para micro-região, e aí eu posso chegar até ao nível do município de Carambeí, por exemplo. Uma outra abordagem é a espacial e temporal. Aqui eu tenho condições de analisar dados de cada região, de cada município, de cada mesorregião, de cada estado, ou do Brasil como um todo, pegando ou o ano, ou diferentes anos e fazendo comparação, ou o conjunto do primeiro semestre, ou um mês específico. Enfim, eu posso fazer todo tipo de combinação que seja interessante para a minha análise. Então, nós já vimos a parte geográfica, a parte espacial e temporal. Por que temporal? Porque eu posso fazer escolhendo o ano que eu quero trabalhar. E agora nós vamos ver a terceira, eu já estou caminhando para o fim, a terceira que diz respeito ao laboratório. Essa é uma ferramenta muito relevante para o Serviço de Inspeção Federal, menos relevante para o setor produtivo. Mas aqui é possível verificar como os 10 laboratórios estão se comportando, qual é o percentual de análise que tem, quantos produtores estão vinculados, enfim, tudo que diga respeito aos 10, inclusive verificando se é possível ou se é necessário a expansão ou não dessa malha de laboratórios hoje vinculados e credenciados. A quarta diz respeito à conformidade de amostras. Talvez muitos não saibam, mas boa parte das amostras que chegam aos laboratórios são descartadas. Elas não chegam em condições de análise. Isso precisa melhorar. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Se o problema é de logística de captação das amostras, se o problema está no processo, no processamento interno do laboratório. Hoje ninguém sabe qual o laboratório que é mais eficiente, menos eficiente, se todos são ineficientes, se todos são eficientes. Quer dizer, a gente não tem uma visão efetiva do que acontece, tem muito achismo. Então, a partir de agora é possível a gente saber quantas análises entram no laboratório e por que condições elas são descartadas, se forem descartadas, a cada mês, por laboratório e por motivação de descarte. Então, aqui a gente tem temperatura, a gente tem o laboratório, nós pegamos o nosso, a Embrapa é um dos credenciados, eu posso escolher o ano para poder fazer essa análise. Eu também posso chegar no nível do estado das amostras, aí diz respeito a como que a amostra chega em cada um dos laboratórios. E a gente tem um conjunto de motivações que faz com que uma amostra seja descartada, não permita efetivamente a análise. E a gente vai começar então a ter a informação e verificar, por exemplo, se
determinado laboratório tem muito descarte, qual o motivo que acontece, se é no processo ou se é na recepção. E aqui a gente tem dois tipos de abordagem, de amostras não conformes, presença de sangue ou pus, mal homogeneizado, eu estou me referindo à segunda linha, e temos embaixo alguns problemas que podem acontecer antes do laboratório ou dentro do laboratório. Então vai ser possível fazer uma avaliação das amostras, que nunca foi trabalhado, nunca foi efetivamente discutido da forma como será. Caminhando para a última estrutura, então esses são relatórios gerenciais, nós vamos ter a estrutura de painéis, com 3 alternativas, 3 possibilidades. O primeiro a gente está chamando de estratégico, nós vamos ter então, num painel, a oportunidade de ter 6 das 8 variáveis. Aí, quais das 6? Quem estiver fazendo a pesquisa vai escolher até 6 para poder fazer, para ter esse painel. Então a gente pode escolher Brasil ou regiões, pode escolher média ou número de amostras, e pode escolher se quer todos os anos, se quer um ano, se quer um mês, ou se quer os meses de um ano, enfim. É aí que a gente está dizendo que nós estamos no ambiente de Business Intelligence. Você não vai ter tabelas construídas, como a gente vê no IBGE. Você vai montar a tabela que você tem interesse naquele momento. E aí, nós temos aqui essas 6 possibilidades. Também podemos fazer por regiões, né? E aí vamos cruzando. Eu acho que, em linhas gerais, deu para mostrar as N alternativas de cruzamentos que podem ser feitas. A segunda estrutura importante é a questão de mapas. Na verdade, o que é isso? É aquela primeira apresentação que nós fizemos de Brasil e chegando até o município, só que agora numa visão de mapa. Então nós vamos poder ir chegando no limite de mapas, até chegar no município de Ponta Grossa ou na região, micro-região de Ponta Grossa, município de Carambeí. E por cor verificar se a qualidade do leite na região de Carambeí está ruim, está boa, enfim, como é que está se comportando em termos de Brasil. Qual a aplicação disso? Nossa, N aplicações, dentre elas, trabalhos relacionados à assistência técnica, transferência de tecnologia, que digam respeito à qualidade, vão poder ser feitas de maneira mais efetiva, e não da forma como fazemos hoje, que é muito generalista. Nós podemos fazer por espaço brasileiro. A terceira e última abordagem diz respeito a perfis que eu havia citado anteriormente, que é um painel de simulação. E isso aqui vai ser fundamental para nós fazermos a nossa próxima instrução normativa de qualidade em padrões mais realistas. É possível, considerando que os dados estão chegando semanalmente no banco de dados de qualidade do leite, considerando que esses dados tenderão a ser cada vez melhores, porque todo mundo melhora aquilo que faz quando faz continuamente. Considerando que a ferramenta já está estruturada, nós podemos, se me permite, eu vou aqui fisicamente, mas nós podemos brincar com a ferramenta, verificando o que acontece com a realidade real, em função das análises que a gente tem recebido. Então, para entender aqui um pouco a forma como a coisa vai se dar, então, ali em cima, nós podemos escolher a região do Brasil. Nós primeiro estamos fazendo por região, porque estamos preocupados com a instrução normativa, mas como eu estava dizendo, se a gente vai para a segunda, terceira etapa, nós podemos ter aqui um município ou a micro-região. Não temos hoje, mas temos condições de chegar lá muito rapidamente. Ali nós temos no primeiro gráfico o número de produtores, e aí são reais, são dados reais, número de produtores com base no levantamento dos laboratórios, sempre a base é a análise. Temos o cenário simulado, então, na medida em que a gente vai mexendo aqui, nós vamos tendo modificações aqui no cenário que vai sendo construído, e aí a gente sabe aqui no terceiro painel se a gente está excluindo um conjunto muito grande de produtores em função
das variáveis, das modificações das variáveis. Que eu vou pedir a você para verificar lá. Aqui então? Não, mas para eu passar aqui, porque não está passando, tá vendo? Se você puder passar lá para mim, não tem problema. Pode passar que não... em linhas gerais, eu acho que, espero que tenha dado para entender. Então, no primeiro painel, eu estou vendo a região, o primeiro gráfico, dados reais, o segundo, simulados, e o terceiro, uma variação efetiva do que aconteceu. Se você fizer, eu acho que vai ficar evidenciado isso. Pode, é o que eu acabei de explicar. Então, passa, por favor. Pode mais um para frente. Não, pode ir para frente. Então, na medida em que a gente vai passando aqui, ó, nós vamos simulando o número de produtores que existe realmente, o número de simulado e o impacto. O impacto é o produtor que está sendo rejeitado. Se nós subirmos muito a exigência de teor de proteína, vai ter um conjunto de produtores grandes sendo expulsos. Por incrível que pareça, proteína não é o que expulsa mais, do que a gente já simulou um pouco. Se nós subirmos o teor de gordura, vai ter um outro conjunto. Então, o formulador de política pública vai poder discutir e definir com base nos resultados disponíveis nas análises de laboratórios. Por favor. É isso. Pode passar. Pode passar. Nós estamos considerando 5 palavras-chave para a gente continuar essa caminhada que nós consideramos ser fundamental para o país. Primeiro, considerar que isso aqui é um ponto de partida. Não está acabado, não é perfeito, mas está muito próximo da perfeição se nós conseguirmos ter dados de qualidade, porque a ferramenta em si ela é boa. Terceiro, nós estamos colocando o leite sob a ótica da inteligência estratégica. Isso é importante para tomar decisões públicas e privadas também. Terceiro, nós estamos construindo uma ferramenta com outro padrão. Nós não conhecemos experiência de políticas públicas no Brasil feitas com possibilidade de fazer simulação tão fácil como está sendo colocado, que é o BI. O quarto, nós estamos rompendo uma barreira, saindo do achismo e começando a lançar luz na questão da qualidade. E o quinto, é fundamental que haja continuidade. Continuidade significa dados chegando com qualidade e esse vínculo Embrapa e Ministério da Agricultura acontecendo de maneira sólida para que o setor e o Brasil possam tomar decisões mais seguras. Por favor. Pode colocar. A gente não poderia terminar agradecendo primeiro a confiança das 4 instituições que indicaram ao Ministério da Agricultura a Embrapa para fazer esse trabalho, a CNA, a OCB, a Viva Lactos e o G100, e também registrar a intensa participação de 4 estruturas, 3 do Ministério da Agricultura, uma da Embrapa sede e a nossa unidade coordenando esse processo. Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse dia memorável com os senhores. Nós agradecemos a explanação do chefe da Embrapa Gado de Leite, senhor Paulo do Carmo Martins, sobre o sistema de inteligência do monitoramento da qualidade do leite.